Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é terça-feira, 27 de maio. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Saúde bucal. No programa de hoje, no estúdio, a nossa discussão é sobre a necessidade de manter a higiene da boca. Vamos falar também sobre os cuidados com aquecedores e lareiras no inverno. Saiba como evitar acidentes. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para quarta-feira no estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Joyce Roires. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de boca é um dos tumores que mais cresce em número de registros com baixo índice de cura no país. O motivo é que 60% dos pacientes só procuram tratamento quando a doença já está num estágio avançado. O cigarro e o álcool são as principais causas, mas a má higiene bucal também pode acarretar complicações. E para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio Danilo Dieter, cirurgião dentista e coordenador da Saúde Bucal de São Leopoldo, também com a gente Leandro Sapiro, coordenador do programa SESC Sorrindo para o Futuro no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Tudo bem. Bom dia aos telespectadores da TV Unicinos. Só peço para o senhor aproximar o microfone. Bom, Danilo, para a gente começar então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a higiene bucal, né? Como é que a gente pode definir então uma higiene bucal adequada? Adequada. Bom, uma higiene bucal adequada que a gente deve fazer, deveria, é todos os dias escovar os dentes, no mínimo 3 vezes, pela manhã, após a refeição do almoço e à noite. Sendo que a escovação à noite é a mais importante. Isso muita gente, às vezes, não leva em conta. Por que a escovação à noite é a mais importante? Porque quando a gente dorme, a produção de saliva cessa. Então, a boca seca. Se tu vai dormir sem uma escovação, ou as bactérias, tudo vão passar a noite inteira se divertindo na boca. Trabalhando ali enquanto está dormindo, né? Isso. Por isso é fundamental essa escovação à noite, é a principal que tem. E usar o fio dental, são todos complementos que a gente hoje em dia tem que fazer. E Leandro, além, claro, né, de uma boa escovação, é necessário também ter cuidado com os utensílios também que vamos fazer com isso, a escova de dente, o próprio fio dental também. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com esses utensílios? Basicamente, depois de utilizá-los, né, principalmente no caso da escova de dentes, enxaguar ela bem para eliminar qualquer resíduo de alimentos, né, que tenha permanecido aderido às cerdas da escova e armazená-la de uma forma seca, né, num local ventilado. O ideal é deixar ela fechada, a escova ter aquela proteção ou não é necessário? Não é estritamente necessário. No caso assim, das pessoas que fazem o transporte dessa escova, às vezes para o trabalho, ajuda a manter a escova mais limpa, né? Mas a escova que é utilizada rotineiramente em casa, não necessariamente precisa ter aquele estojinho plástico em volta das cerdas para protegê-la. O importante é que essa escova ela seja armazenada limpa, né, e mais seca possível. Para evitar justamente a proliferação de bactérias, né? E de tanto em tanto tempo também é adequado que se mude a escova, né? Qual é esse tempo? Não existe uma regra, assim, que seja uma receita de bolo que se aplique para todas as pessoas. Nós temos... existe, assim, por exemplo, a questão da deformação das cerdas. Isso varia conforme a força que nós aplicarmos na escovação. Então, pessoas com uma escovação mais suave, as cerdas elas vão se deformar de uma forma mais lenta. Pessoas com uma escovação mais pesada, consequentemente, essas cerdas se deformam mais rapidamente. Lógico que não é pelo fato das cerdas não estarem se deformando que a gente pode estender o uso dessa escova indefinidamente. É importante que a gente faça essa troca uma frequência, digamos assim, acho que uma vez por mês, pelo menos, ali, talvez um pouco mais. Qual é a sua opinião, Danilo, sobre isso? Não, o principal mesmo é a força que a gente usa, né? Porque claro, tem gente que numa semana destruiu a escova, né? Daí deve trocar, daí uma vez por semana, né? E outros têm uma força menor, né? A duração um pouco maior. Mas isso aí a pessoa mesmo vai ver, né? Como é que está o estado da escova. Quando as cerdas todas começam a cair, coisa não tem. Não tem mais como, né? E Danilo, a questão da alimentação, ela também influencia na saúde bucal? Sim. A alimentação
é fundamental na saúde bucal, né? Hoje em dia a gente tem uma alimentação tudo à base de açúcar, o açúcar é o inimigo número 1 da cárie. O amigo da cárie é o açúcar. E nosso inimigo, no caso, né? Isso. A gente tem que ter uma alimentação sadia até para a saúde nossa, né? Com frutas, verduras, né? E vegetais, tudo adequadamente. E o doce, a sobremesa, isso é uma coisa eventual, não é todo dia. Não é que tu não possa comer um chocolate, uma coisa, mas sempre quando tu fizeres isso, deve escovar os dentes. Esse é o ideal, para a gente não ter problema com a cárie. E Leandro, quer comentar? Apenas aproveitando só para complementar, excelente explanação do Danilo já a respeito desse tema. Tão importante quanto a ingestão do açúcar, mas sim também a frequência com que ele é ingerido. O açúcar ingerido junto às principais refeições não chega a ser um problema, do ponto de vista de cárie, por exemplo. O açúcar problemático é aquele que é ingerido rotineiramente entre as refeições. Este, sim, é o açúcar que preocupa do ponto de vista de dieta potencialmente cariogênica, né? Mas uma outra coisa de complementar, a gente ouve muito o seguinte: eu escovo meus dentes todos os dias e tenho cárie. Meu irmão, que quase só escova à noite, não tem. A cárie é uma doença como qualquer outra. Existem as pessoas que são imunes e outras não têm defesa nenhuma. Isso é uma coisa importante também. E a questão do mau hálito também, né? A gente, nada mais agradável do que chegar numa pessoa, a pessoa está falando contigo e ela está com mau hálito, né? Com uma boa higienização, com escovação, o problema do mau hálito pode ser cessado ou outros problemas também, né, acabam surgindo para que o mau hálito acabe aparecendo? O mau hálito, ele é uma questão, às vezes, multifatorial. Ele pode ter diversas causas. Uma higiene bucal inadequada pode levar à inflamação gengival, né, tecnicamente chamada de gengivite, e no estágio mais evoluído a periodontite. Isso sim causa uma alteração no hálito. A higiene da própria língua também, se não feita de uma forma rotineira, acaba favorecendo a proliferação de bactérias e interferindo na questão do hálito. E existe também a halitose de origem estomacal. Então, é difícil, assim, sem uma avaliação mais criteriosa, afirmar qual é a causa. Pode estar relacionada a diversos fatores. Pode ser um destes fatores ou a associação destes todos, né? Então, só uma avaliação mais criteriosa para que se possa definir exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Tá certo. Bom, e no próximo bloco a gente segue então falando sobre saúde bucal. Nós vamos entender os sintomas que revelam o câncer de boca e também como tratar essa doença. Logo mais, nós já voltamos.